E aí, meus leitores do coração, tá tudo certinho com vocês? Olha a gente aqui de novo. Vamos para mais uma leitura da Casa de Chama e Sombra. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura. E como eu falei num vídeo anterior de um outro livro, eu vou tentar fazer 3 livros de uma vez, tá? Vou seguir a indicação de uma leitora assídua daqui também, que nos recomendou a saga Lux. Tô só esperando os livros chegarem, tá? Pra gente iniciar a leitura, mas vamos ao que interessa, vamos pra Casa de Chama e Sombra. E sem mais delongas, vamos pra parte 1, A Descida, capítulo 3. Eu não sei em que língua está a tatuagem, insistiu Bryce. Meu amigo fez quando eu estava apagada. Não minta, alertou Rysand em uma ameaça suave. Ele a mataria. Seja qual fosse a língua, aparentemente, era tão ruim que a tatuagem parecia dizer, enfia a faca em mim. Amren foi até Bryce, olhando para a tatuagem que, sem sombra de dúvidas, ainda brilhava por trás do tecido da camisa branca. Sinto alguma coisa nessas letras. Bryce ficou tensa. Vamos buscar Nesta. Azriel murmurou. Cassian não vai gostar disso. Cassian que aguente. Nesta vai conseguir sentir isso melhor do que eu. Bryce se virou voltando para olhar Amren e Azriel. Então, Amren insistiu. Vá buscá-la, Rysand. Bryce dobrou os joelhos, ficando em postura de defesa. Será que aquilo doeria muito? Teria alguma chance de... Rysand desapareceu de novo. Antes que Bryce se levantasse totalmente, ela retornou com uma fêmea familiar de cabelos castanho-dourados tiracolo. Assim como vira no saguão, a fêmea usava couro escuro semelhante ao do Azriel e Rhys, e ficou parada ali, serena, fria, uma guerreira. Seu olhar azul acinzentado deslizou até Bryce, que afundou lentamente de volta na cadeira, quase entorpecida. O que quer que tivesse naqueles olhos... A fêmea disse baixinho para os outros com a voz monótona, quase entediada. Eu já disse antes, tem alguma coisa feita nela, além da espada que carregava. Feita? Bryce repetiu, deixando toda a sua preocupação de lado, dirigindo-se à recém-chegada, que só poderia presumir ser Nesta. Ao mesmo tempo, Amren apontou para as costas de Bryce e perguntou: é a tatuagem? Nesta respondeu apenas sim. Todos eles encararam Bryce, mais uma vez com expressão indecisa, indecifráveis. Quem atacaria primeiro? 4 contra 1, ela não sairia dali viva. Amren disse para Rysand calma. Você decide o que fazer com ela. Bryce cerrou a mandíbula. Ainda que não tivesse chance alguma de ganhar, ao inferno que cairia sem lutar. Lutaria de todas as formas que conseguisse. Nesta ergueu o queixo para Bryce fria e soberba. Você pode nos enfrentar, mas vai perder. Que se foda. Bryce continuou encarando a fêmea, encontrando uma determinação firme como aço no brilho do olhar dela. Se tentar tocar nesta tatuagem, vai descobrir por que os Asteri desejam tanto minha morte. Ela se arrependeu daquela resposta no mesmo instante. A mão de Azriel foi em direção à adaga ao seu lado, mas Nesta apenas se aproximou sem deixar impressionar ou intimidar. O que é isso? Nesta perguntou a Bryce, apontando suas costas. Como é que algumas palavras escritas na sua pele podem ser feitas? Não posso responder a pergunta se você não me disser o que caralho significa ser feita. Não conte nada a ela, alertou Amren. Ela apontou para a porta. Você já fez seu trabalho e disse que precisávamos saber. Nós vamos depois. As sobrancelhas de Nesta se ergueram ao perceber que ela estava sendo dispensada. Mas ela olhou para Bryce e sorriu rispidamente. É melhor que operar, acredite. Foi o que disseram, respondeu Bryce, cerrando os punhos ao lado da cadeira. Ela enfiou as mãos abaixo das coxas para não fazer nenhuma besteira. Os olhos de Nesta brilharam com diversão ao registrar o movimento. Nossa visitante precisa descansar, anunciou Rysand, andando em elegância até a porta. Ao receber a ordem, Amren e Azriel foram atrás dele. Nesta seguiu-os após passar mais alguns instantes encarando Bryce com um olhar debochado e desafiador. Mas quando Azriel chegou à porta, Bryce falou num rompante para o guerreiro ao lado. A espada! Cadê ela? Azriel olhou por cima do ombro. Em um lugar seguro? Bryce encarou Azriel, a frieza sendo devolvida à altura. Com aquela expressão que ela fazia que Ran sempre achou muito parecida com a do pai deles. O rosto que ela raramente deixava o mundo ver. A espada é minha, eu a quero de volta. A boca de Azriel se curvou levemente em um meio sorriso.
Então dê-nos um bom motivo para devolvê-la a você. O tempo passou, bandejas de comida simples surgiram em tempos, pão ensopado de carne, ou o que ela presumia ser ensopado de carne, queijo duro, alimento semelhante aos de casa. Até ervas eram parecidas. Teriam os féricos deste mundo as levado para Midgard? Ou as plantas como tomilho e alecrim seriam de alguma forma universais? Existem em todo o espaço. Ou talvez os Asteri tenham trazido essas ervas do seu próprio mundo natal e as plantas em todos os planetas que conquistaram. Ela sabia que era bobagem pensar nesse tipo de coisa, o que tinha preocupações muito maiores do que na horta intergaláctica. Mas logo perdeu o interesse em comer. E pensar em todo o restante era demais. Ninguém mais veio visitá-la. Bryce se entretinha jogando ervilhas do ensopado por entre a grade, contando os segundos até ouvir o pim leve. Então os silvos e rugidos do que quer que estivesse à espreita lá embaixo. Ela não queria saber. Sua indignação pensava em muitas opções, todas com dentes afiados e apetites vorazes. Tentou abrir a porta apenas uma vez. Não estava trancada, mas uma parede da noite escura preencheu o batente, deixando o corredor um breu além da vista e impedindo que qualquer um entrasse ou saísse. Ela acendeu a luz estelar, que também não servia de nada perante tamanha escuridão. Talvez aquilo fosse algum tipo de teste doentio, para ver se ela conseguia superar os poderes e as proteções mais fortes deles, para aliviá-la enquanto oponente. Talvez quisessem ver o que o chifre, o que quer que ele tivesse sido feito, poderia fazer. Mas ela não precisava usar sua luz estelar contra aquela escuridão para perceber que não teria efeito algum. Podia sentir aqueles poderes em seus ossos. Bryce vasculhou a memória em busca de qualquer tática alternativa de fuga, relembrando tudo que Randall lhe ensinara, mas não era possível usar nada daquilo para superar aquele poder impenetrável. Então, Bryce ficou ali sentada, comeu, jogou ervilhas para os monstros. Mesmo que conseguisse sair, ela não poderia fugir daquele planeta, não sem alguém que alimentasse seu poder, que ativasse o chifre durante o processo. E pelas dicas de Apollyon, o poder de Hunt era muito mais compatível com o dela do que a maioria. É verdade que Pax a fortalecera com o caça-morte, mas não havia garantia de que a magia da rainha bruxa fosse suficiente para abrir um portão. E será que ela precisava do portão para voltar para casa? Micah tinha usado o chifre nas costas dela para abrir todos os 7 portões da cidade crescente, a quarteirões de distância. Quando ela aterrissou ali, não havia estrutura alguma por perto que pudesse sequer ser vista como um portão. Só um enorme gramado, o rio e a casa que ela mal conseguia distinguir em meio à névoa densa. Apenas a adaga e a Azeriel que a empunhava haviam estado ali, como se fosse ali que ela precisaria estar. Quando a faca e a espada estiverem reunidas, o nosso povo também estará, murmurou Bryce na sala silenciosa. Mas para quê? Os féricos eram horrendos. Os desse lugar eram muito diferentes do que ela conhecia pelo que tinha percebido. E os féricos de Midgard tinham provado sua decadência moral mais uma vez na primavera, ao deixar pessoas vulneráveis trancadas para fora de suas casas durante o ataque dos demônios. Provaram com suas leis e regras que mantinham as fêmeas oprimidas que eram pouco mais de uma mercadoria. Bryce fizera essas regras que se virarem contra eles no equinócio de outono para se casar com Hunt. Mas, de acordo com aquelas mesmas normas, ela tecnicamente pertencia a ele agora. Ela era uma princesa pelo amor de Urd e, mesmo assim, era propriedade do macho sem títulos com quem se casara. Talvez os féricos não valessem o esforço, mas ainda havia o problema de sair deste planeta. Um dos poucos mundos que conseguiu expulsar os Asteri, ou Daglan, como eles chamavam. Bryce encostou-se na parede da cela com o joelho junto ao peito e tentou organizar tudo, dispondo as peças do enigma à sua frente. Horas se passaram e não conseguiu pensar em nada. Ela esfregou o rosto. Fora parar no mundo natal dos féricos, o mundo de onde vieram os estrelados. Teia, Pélias, Helena. De onde viera Aster e de onde a faca a esperava. Se Urd tinha alguma intenção de mandá-la para lá, ela com certeza não fazia ideia de qual era. Ou de como sairia dessa confusão. A gente não deveria ter trazido ela, murmurou Flynn, conforme eles se apressaram entre as barracas do mercado da carne, rumo a uma saída alternativa do outro lado mais calmo do armazém. Caralho, eu avisei Rostron. Eu ordenei que ele me trouxesse, cortou Siegfried, que corria ao lado de Ethan. O fogo das duendes de um amarelo fraco conforme se curvavam nos ombros dela. Ethan sentiu uma pontada ao ver a cena.
Uma alfa o defendia. Assumia a responsabilidade, por mais que isso desse a entender que ela o recebia. Os alfas, com quem vivera nos últimos anos, tinham usado seu poder e domínio para o benefício próprio. Danica usara sua posição para apoiar aqueles abaixo dela, do seu jeito imprudente, mas ela se fora. Ela achava que nunca mais encontraria alguém. Ele achava que nunca mais encontraria alguém como Danica, mas talvez Sabine teria nos encontrado de qualquer forma, disse Ethan. Aqui ou em casa, era só questão de tempo. Eles entraram em um longo corredor do serviço com uma porta de metal amassada na outra extremidade e uma placa mal feita com a palavra saída pintada em letras brancas. Definitivamente não ia ganhar nenhum prêmio, mas ele duvidava que um inspetor municipal de saúde e segurança um dia tivesse colocado os pés naquele cortiço horroroso. É melhor nos separarmos? Perguntou Deck. Para tentar dispersá-los naquela direção? Não, respondeu Mark, as garras brilhando na ponta dos dedos. O olfato deles é muito apurado. Conseguiria dizer quem está lá. Como se respondesse à pergunta, uivos ecoaram no armazém. Ethan sentiu todo o corpo tensionar. Entendia que aqueles uivos queriam dizer: a presa está fugindo! Cerrou os dentes para não responder, para impedir de soltar o seu uivo em resposta. Ao lado dele, Sigrid estava super agitada, como se os uivos tivessem desencadeado uma resposta nela. Então vamos fugir? Disse Flynn. Onde nos encontramos se nos separarmos? A pergunta pairou no ar. Que lugar seria seguro naquela porra de cidade de planeta? Considerando as conexões que tinham com traidores presos, a lista de opções era bastante limitada. Para onde Bryce teria ido? Ela teria encontrado alguém maior e mais fodão? Ou mais inteligente, ou menos? Ela teria ido para a galera? Talvez para as alas protegidas, para o santuário de Jezba Roga, já que não existia mais. O antiquário Griffin nunca foi reformado ou reaberto, então sobrava... Vamos pro Comitium, decidiu Ethan. A Isaiah Tibéria nos abrigará. Deck ergueu uma sobrancelha. Você conhece Tibéria? Não, mas Atalá é amigo dele. E já ouvi dizer que é um bom macho. Para um anjo, murmurou Flynn. Sigrid exigiu saber. Estamos indo até os anjos? O desdém e a desconfiança impregnados em cada palavra. Os uivos no armazém eram mais próximos. Ficaremos de tocaia juntos no escuro. Não vejo outra opção, admitiu Deck. Mas é apostar na sorte. Tiberian pode ir até Celestina. A governadora é gente boa, respondeu Flynn. Eu não confio em nenhum arcanjo, confessou Mark. São nascidos e criados por um poder sem controle. Eles vão para aquelas academias secretas, arrancados de suas famílias. Não é a forma própria de criar pessoas equilibradas ou pessoas boas. Na saída, eles pararam ouvindo atentamente os sons ao redor. Não conseguiam sentir o cheiro algum além da porta de metal, mas os uivos atrás deles se aproximaram. Quem quer que estivesse no armazém chegaria àquele corredor em alguns instantes. Outro uivo mais familiar. Amélie, sussurrou Ethan. E eles se voltaram de onde vieram. Teriam que lutar. Não com qualquer matilha, mas com a segunda mais poderosa de Lunatium. Ainda assim, saí por aquela porta para a impiedosa cidade sem aliados definitivos para protegê-los. Sigrid, por fim, decidiu abrir a porta com força. E ali, parada no beco, estava Sabine Fendir. Sabine deu uma risada sem humor. Seus olhos encontraram os de Ethan, cheios do mais puro ódio, e então ela encarou Sigrid, ignorando Ethan por completo. Ele não era nada nem ninguém para ela. Não merecia o seu reconhecimento. Ethan exibiu os dentes. Flynn, Deck e Mark desativaram as travas de segurança de suas armas. Mas Sabine só disse para Sigrid, exigindo uma boca cheia de presas. Você é a cara dele. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Dor, escuridão e silêncio. O mundo de Hunt e Atalá era feito apenas disso. Não, isso não era verdade. Essas coisas eram todo o seu mundo além do seu corpo torturado, das asas cerradas, da dor, da fome fazendo seu estômago se contorcer e da sede fazendo sua garganta arder, da marca de escravizado estampada em seu pulso. O halo tatuado novamente em sua testa pelo próprio Rigelos, o poder opressivo da tatuagem de alguma forma mais pesado e dominador que antes. Tudo o que ele conquistara e recuperara fora apagado. Tudo o que ele era pertencia aos Astéres de novo. Mas dentro dele, além do mar, da dor de desespero, Bryce era todo o seu mundo. Sua parceira, sua esposa, sua princesa, o príncipe Hunt Atalar Dana, ele teria odiado o último nome.
se não fosse pelo fato de que significava que ela era a dona de sua alma e de seu coração. Havia Bryce nada além dela. No mesmo, o chicote de arame farpado de Pollux podia arrancar o rosto dela. Nem mesmo o chicote de arame farpado de Pollux podia arrancar o rosto dela de sua mente. Nem a serra de lâminas não amoladas conseguia tirar a imagem enquanto cortava suas asas. Bryce, que conseguira fugir para o inferno em busca de ajuda, e ele ficaria ali, permitiria que Pollux fizesse picadinho dele, cortasse suas asas de novo, e se isso significasse manter a atenção dos Asteri longe dela, se isso conseguisse ganhar um tempo para que ela reagrupasse a força de que precisavam para acabar com esses filhos da puta. Preferia morrer a dizer onde ela estava. Seu único consolo era saber que Ran faria o mesmo. Baxia, sangrando e balançando o outro lado de Ran, não sabia onde Bryce tinha ido, mas sabia bastante do que ele andara fazendo nos últimos tempos. Ainda assim, o cão do inferno não era uma das informações sequer para Pollux. Hunt não esperava menos de um urro macho que escolhera seu parceiro, de Danica Fendi. Estava silencioso agora. O único som era tinir das correntes. Sangue, mijo e merda se acumulavam no chão. O cheiro era quase tão insuportável quanto a dor. Pollux era criativo. Hunt precisava admitir. Enquanto os outros poderiam ter escolhido enfiar uma faca na barriga e torcer, o martelo sabia onde ficavam os pontos exatos nos pés para chicotear e queimar, causando o máximo de agonia possível na vítima, mas ainda mantendo-o consciente. Ou talvez tenha sido a corça que aprendeu esses truques. Ela ficava atrás do arame e observava com olhos inexpressivos, enquanto o martelo os destruía pouco a pouco. Esse era o outro segredo de que ele e Danan guardavam. Quem e o que era a corça. Começava a perder a consciência numa agradável libertação de Hunt, que passara a desejar tanto quanto o corpo de Bryce entrelaçado ao seu corpo. Às vezes ele fingia que, quando caía na escuridão, estava caindo nos braços dela, em seu prazeroso e intenso calor. Bryce, Bryce, Bryce. O nome dela era uma oração, uma ordem. Tinha pouca esperança de sair dali vivo. Sua única missão era garantir que o enrolaria o bastante para que Bryce fizesse o que precisava fazer. Após a série de cagadas colossais que fizera ao longo dos séculos, era o mínimo que podia fazer. Ele deveria ter previsto isso. Parte dele tinha previsto alguma coisa semanas antes, quando tentara convencer Bryce a não seguir por esse caminho. Devia ter insistido mais, devia ter dito que era inevitável que as coisas acabassem assim, sobretudo se ele estivesse envolvido. Ele sabia que não podia confiar em Celestina, com toda aquela merda de postura de nova governadora, novas regras. Permitira que ela o convencesse e a porra da arcanja traíra todos eles. Aquela conversinha sobre ser amiga de Sahar engolira tudo aquilo. Deixara que as lembranças de sua amada, muito morta, confundissem seus instintos, como Celestina, de certo, apostara que aconteceria. O que era aquilo senão outra rebelião dos caídos? Em uma escala menor, lógico, mas havia muito mais coisas em jogo dessa vez. Naquela época, ele perdera o exército e a amada. Soube que ela estava morrendo à medida que, com o tempo, e se estendia e desacelerava terrivelmente ao seu redor. Soube que ela estava morta quando o tempo retomou a velocidade normal e o mundo inteiro havia mudado com ele. No entanto, os laços que agora o ligavam aos outros, não apenas a Bryce, mas aos dois machos que estavam com ele naquele calabouço, tornavam-se insuportáveis. A dor de ambos era a dor dele, e talvez pior do que ele havia suportado. Sahar teve uma morte fácil. Morrer nas mãos de Sandriel, morrer no campo de batalha, rápido e definitivo, não tinha sido mais fácil. A alguns metros de distância, Baxia resmungou baixinho. Os braços de Hunt estavam dormentes, os ombros sendo forçados ao tentar suportar o peso do corpo inteiro neles. Hunt reuniu energia e foco suficientes para dizer a Baxia: Como você está? Baxia deu uma tosse úmida. Ótimo. Ao lado de Hunt, Ran grunhiu. Pode ter sido uma risada. Eram as únicas opções que tinham. Gritar e chorar ou rir desse desastre abissal. E, de fato, Ran perguntou: Ei, querem ouvir uma piada? O príncipe não esperou a resposta para continuar. 2 anjos e o príncipe férico entram no calabouço. Ran não terminou, e nem precisaria. Uma risada entrecortada, rouca, escapou de Hunt, depois de Baxia e então de Ran.
Por mais que cada movimento fizesse a dor reverter em seus braços, nas costas e por todo o seu corpo quebrado, Hunt não conseguia parar de rir. Era um som que beirava a histeria. Logo, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pelo cheiro, sabia que os outros também estavam rindo e chorando, como se aquela fosse a coisa mais engraçada do mundo. A porta da câmara se abriu com um estrondo, ecoando as pedras num trovão. "Cale a porra da boca!" protestou Pollux, enquanto descia as escadas com as asas brilhando na penumbra. Hunt riu mais alto. Ouviu passos vindo atrás do martelo. Um homem de cabelos escuros e pele marrom seguiu. O Falcão, o último membro dos Triálios de Sandriel. "Qual é o problema deles, caralho?" Ele olhou com desprezo para Pollux. "São um bando de idiotas, esse é o problema", respondeu Pollux, andando de forma empertigada até a estante de instrumento de tortura, agarrando um atiçador de ferro. Ele o enfiou nas brasas do fogo, a luz dourada contornando as asas brancas e uma falsa aura celestial. O Falcão se aproximou, examinando-os de forma minuciosa, fazendo jus ao seu apelido. Assim como Baxian, o Falcão vinha de 2 povos diferentes: anjos, de quem herdou as asas brancas, e metamorfos de Falcão, de quem herdou a habilidade de se transformar em uma ave de rapina. As semelhanças entre os 2 machos acabavam por aí. Para começo de conversa, Baxian tinha alma, já o Falcão. Os olhos de Falcão demoraram-se em Hunt. Não havia alegria alguma na vida. Nada naqueles olhos. Atalar. Hunt saudou o macho com um movimento de cabeça. "Babaca." Ran riu. Falcão girou até a prateleira, de onde pegou uma faca longa e curva, do tipo que fora forjada para arrancar os órgãos quando puxada. Hunt se lembrara dela, da última vez que a vira. Ran riu de novo, quase como se estivesse bêbado. "Quanta criatividade! Vamos ver se você vai continuar rindo daqui a pouco, príncipezinho", disse Falcão, recebendo um sorriso de Pollux, enquanto o martelo esperava o atiçador esquentar. Ouviu seu primo Cormac implorar por misericórdia antes do fim. "Vai se fuder", Ran xingou. O metamorfo de Falcão passou a faca nas mãos. "Ele foi deserdado pelo pai? Ou o que sobrou do corpo dele?" Lançou uma piscadela para Ran. "Ei, seu pai fez o mesmo." Com dor, Hunt não deixou de notar o choque que tomou o rosto de Ran. Pela traição do pai ou pela morte do primo? Essas coisas sequer importavam quando estavam ali. Baxian respondera, o Falcão, com uma voz áspera. "Você que é um mentiroso do caralho, sempre foi. E sempre vai ser." O Falcão riu para Baxian. "Que tal começarmos pela sua língua, traidor?" Baxian mostrou a língua para o Falcão como convite. Hunt sorriu sim. Eles estavam todos juntos nessa, até o triste fim. O Falcão desviou o olhar para Hunt. "Você é o próximo a estar lá. Manda brasa." Hunt ofegou. Ran escondeu a língua também. Ran estendeu a língua também. O Falcão se agitou, irritado ao ver os desafiá-los dessa forma, as asas brancas brilhando com um poder sobrenatural. Mas aos poucos, um sorriso surgiu em seu rosto. Era terrível e notável o deleite que tomara em conforme Pollux se virava, com o atiçador incandescente e ondulando com calor. "E então, quem vai primeiro?" cantarolou o martelo. O anjo permaneceu inabalável, a silhueta marcada contra o fogo ardente atrás dele. Hunt abriu a boca para dizer algo atrevido antes dos horrendos e espetáculos começarem. Mas a penumbra atrás de Pollux também. Além da lareira, algo sombrio se moveu. Algo mais escuro que a sombra. Não eram as sombras de Ran. O príncipe não parecia conseguir conjurá-las com as algemas de Gorziana reprimido. Só a habilidade de conversa mental do príncipe permanecia. Essa sombra era diferente, mais escura, mais velha, observando-os. Observando Hunt. Era uma alucinação? Seria ruim porque significava que ele estava com alguma infecção que nem mesmo seu corpo imortal conseguiria combater. Bom, porque significava que ele poderia escapar silenciosamente para os braços da morte. Ruim porque significava que os Asteri poderiam voltar toda a atenção para Bryce. Bom, que a dor desapareceria. Ruim porque ele ainda nutria uma esperança boba e sem sentido no fundo do seu coração de que haveria de novo. Bom, porque se tivesse morto, Bryce não viria à procura dele. Do outro lado da sala, a coisa nas sombras se moveu, só um pouco. Como se tivesse feito um gesto para ele, um dedo se curvando, convidando-o a se aproximar. A morte. Era ela quem estava ali nas sombras.
e estava chamando por ele. Night. Surgindo da jangada do esquecimento, Ran flutuou por um mar de dor. A última coisa de que se lembrar era o som e a visão do seu intestino delgado espalhando-se pelo chão. Uma dor tão intensa quanto a faca curva que o falcão havia enfiado em sua barriga. Ele se perguntou quando o metamorfo iria estripá-lo com suas garras em forma de falcão, como gostava de fazer. Ran pôde imaginar com facilidade o falcão empoleirado em seu torso, arrancando seus órgãos, bicando com aquele bico afiado. Ele se curvaria e então o falcão começaria novamente. Ele se curaria e então o falcão começaria novamente. De novo e de novo. Ran foi um tolo ao pensar que nada do que aconteceria ali poderia ser pior do que os anos de tortura nas mãos do pai. As queimaduras, as algemas gorzianas que o pai colocara nele para impedi-lo de reagir, impedi-lo de se curar. Naquela época, ao menos, ele fora capaz de desenvolver seus próprios modos de sobreviver, de se recuperar. Mas agora só havia dor, esquecimento e mais dor. Teria morrido? Ou estava em um mero passo da morte, como um Vanir poderia estar caso o golpe não tivesse sido fatal? Seu corpo férico regeneraria os órgãos, por mais que as algemas gorzianas retardassem a cura. Night! A voz feminina ecoou pelo mar estrelado, como um farol brilhando ao longe. Night! Ali. Não havia como escapar de sua voz. Se ele se levantasse, a dor dominaria a jangada e ele se afogaria. Então ele não tinha escolha a não ser ouvir em direção àquele farol. Deuses, o que ele fez com você? Raiva e tristeza impregnavam a pergunta que vinha de tudo ao seu redor, vinha de dentro dele. Ran conseguiu dizer: nada que você já não tinha feito 1000 vezes. Então ela entrou na jangada ali com ele, Lídia. O fogo escorria de seu corpo, mas ele podia ver seu rosto perfeito. A fêmea mais linda que já tinha visto. Uma máscara de perfeição sobre um coração podre. Sua inimiga, sua amante, a alma que ele pensava ser. Ela se ajoelhou e estendeu a mão para ele. Eu sinto muito. Ran se moveu, saindo de seu alcance. O máximo de movimento que ele conseguia fazer mesmo ali. Algo semelhante à agonia brilhou nos olhos dela, mas não tentou tocá-lo de novo. Ele deve ter morrido hoje, ou chegado perto disso, para fazê-la ir até ali. Todas as defesas dele tinham se exaurido e ela conseguira penetrar no muro mental pela primeira vez desde que ele descobrira quem ela era. O que teriam feito com Cormac para que morresse de uma vez por todas? Ele não conseguia evitar que a lembrança o invadisse. Lembrou-se de estar sentado ao lado de Cormac naquele bar antes de irem para a Cidade Eterna, do momento em que pensou ter vislumbrado a pessoa que seu primo poderia ter sido. O amigo que Cormac poderia ter se tornado se não tivesse sido sistematicamente despojado de qualquer bondade pelo rei Morven. Não deveria ficar chocado por saber que 2 reis haviam renegado seus filhos. Apesar de um rei ter fogo em suas veias e o outro ter sombras, Einar e Morven eram mais parecidos do que as outras pessoas conseguiam perceber. Ran sempre nutria a fraca esperança de que o pai veria quem os Asteri eram de verdade e que, se chegasse a tal ponto, o pai faria a escolha certa. Que o planetário em seu escritório os anos passara procurando padrões na luz, no espaço, que isso significaria algo maior, que não era apenas estudos inúteis de um membro entediado da realeza que precisava se sentir mais importante do que de fato era. Essa esperança já havia morrido. O pai era um covarde de merda, um fraco. Ran! Chamou Lídia, e ele odiou o som do nome saindo da boca daquela criatura. Ele a odiava. Se virou de lado, ficando de costas para ela. Eu entendo que você tá bravo, que deva me odiar, começou ela com voz rouca. Ran, as coisas que eu fiz, eu preciso que você entenda por que fiz aquilo. Por que continuo fazendo tudo. Poupe seu draminha de merda para alguém que se importe. Ran, por favor. A jangada rangeu e ele soube que ela estava tentando se aproximar de novo. Mas não poderia suportar o toque dela, o apelo da sua voz, a emoção que ninguém no mundo ouvira da corça, a não ser ele. Então Ran disse: que se fodam suas desculpas. E rolou para fora da jangada mental, permitindo que um mar de dor o afogasse. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. O coração de Ethan parou diante do sorriso selvagem de Sabine, que avançou em direção à porta lateral do armazém. O beco atrás dela estava vazio, ou seja, sem testemunhas. Exatamente o que Ethan e todos aqueles que sobreviveram ao comando de Sabine foram treinados para garantir.
Sigrid recuou um passo, trombando com Declan. As doentes seguravam com força seu pescoço, as chamas amarelas trêmulas. Eu sabia que tinha sido fácil demais encontrar meu irmão e a sua irmã. Provocou Sabine, os olhos fixos em Sigrid, como se os dois guerreiros féricos com as armas apontadas para a cabeça dela não existissem. Eu sabia que ele tinha mentido quando disse quantos filhotes tinha. Sigrid parou. Ethan não se atreveu a tirar os olhos de Sabine para ler a expressão dela. Todo esse esforço por sua causa? Sabine olhou suas garras curvas. Ao menos eu prometo que vai ser rápido. E mais. É bem mais do que posso dizer da sua irmã. Pobre filhote. Deixe ela em paz, rosnou Ethan, equilibrando-se nas pontas dos pés e preparando-se para saltar sobre Sabine, para subir uma posição final desastrosa. Sabine riu, desdenhosa, enfim percebendo notar a presença dele. Um guarda e tanto, Ralston. Porra, Sabine, você tem 2 segundos para cair fora. Sabine sorriu, fazendo o nariz enrugar. Era absoluta fúria lupina. Você vai precisar mais do que balas para me derrubar, féricozinho. Ethan tinha dito a Flynn que Sabine não era burra ao ponto de começar uma confusão no território da Rainha Vibra. Mas ao ver o olhar odioso da prima presumível, se questionou se ira e medo que ela sentia haviam superado o mínimo de bom senso. Então, ele colocou as garras para fora. Enquanto a isso, ele rosnou de novo. Quando contarmos às autoridades que você está morta? O sorriso de Sabine ficou mais frio. Para quem vai contar? Celestina não vai se importar. E o rei Autonal, que é um novo começo para os féricos valbaranos, ele não vai se envolver nisso. Um rosnado baixo e estrondoso soou atrás de Ethan. Os pelos de seus braços se arrepiaram. Era um rosnado de puro desafio, que ouvira de Danica, de Connor, o desafio de um lobo que não recuaria. Sabine olhou surpresa para Sigrid. Entrei no tanque pela minha irmã, disse Sigrid com a voz rouca, agonia e raiva contorcendo pelo seu rosto. Para mantê-la alimentada, para mantê-la segura, e você a matou. A voz dela aumentou um tom de comando que fez o lobo dentro dele se investigar, pronto para atacar ao seu sinal. Eu vou arrancar sua garganta. Sua ladra sem alma, eu vou mijar no seu cadáver em decomposição. Sabine saltou. Declan disparou sua arma ao mesmo tempo que Flynn atirou com um som explosivo. Sigrid caiu de joelhos, as garras arranhando seu rosto enquanto protegia os ouvidos do barulho. Flynn avançou com a arma em punho, atirando novamente contra a loba caída que sangrava na calçada suja do beco. O tiro de Deck atingiu o joelho de Sabine para incapacitá-la, mas Flynn havia explodido o rosto dela. Vamos! Disse Flynn agarrando o braço de Sigrid. As doentes trêmulas saltaram para os ombros dele. Temos que chegar ao rio para pegar um dos barcos. No entanto, Ethan só conseguia olhar para o corpo de Sabine, o sangue espalhando pelo beco. Não havia dúvidas de que ela se curaria dessa ferida, mas não seria rápido o bastante para impedi-los de partir. Cada músculo do seu corpo travou, como se estivesse gritando. Vá ajudá-la! Proteja e salve sua alfa! Mesmo que algo em seu estômago sussurrasse. Faça pedacinhos dela! Os outros começaram a correr pelo beco, mas Ethan não se moveu. Parem! Disse ele. Ninguém o ouviu. Parem! Seu grito ecoou pelas pedras, pelo cadáver e pelo sangue, e eles pararam poucos passos da saída do beco. O que foi? Gritou Mark, seus olhos de gato brilhando na escuridão. Os outros lobos ficaram em silêncio. Os uivos que se aproximavam cada vez mais cessaram por completo. Fico feliz que alguém tenha notado, falou vagarosamente uma voz feminina no fim do beco. A rainha víbora estava encostada em uma parede imunda com um cigarro aceso entre os dedos, o macacão branco brilhando como a lua sobre a prima lux bruxulenta dos potes. Ela baixou os olhos para o corpo de Sabine. A boca pintada de roxo se curvou para cima, enquanto seu olhar se erguia para Ethan. Cachorrinho mau, ela ronronou. Este pedido não é nada convencional, Lídia. Lídia manteve o queixo erguido, as mãos para trás das costas, enquanto caminhava com repetidão pelo corredor de cristal. O soldado imperial perfeito. Sim, mas acredito que Iritz possa ser uma motivação para Talar.
Rigelos manteve um ritmo ao lado dela, gracioso apesar de suas pequenas pernas compridas. O corpo de adolescente férico mascarava um monstro imortal que se escondia logo abaixo. Quando começaram a descer a escada caracol, iluminada pelas calhas de Prima Lux em minúsculas alcovas, Rigelos fungou. Ela costumava cooperar bastante, mas pode ser que se recuse a cumprir essa ordem. Agora, um passo atrás dele, Lídia fixou o olhar em seu pescoço esquelético. E se ele fosse qualquer outro ser, seria tão fácil envolvê-lo em suas mãos e torcer. Ela quase podia sentir o eco de seus ossos quebrando, reverberando em suas mãos. Irites fará o que for ordenado a ela, disse Lídia, enquanto desciam para a escuridão. Rigelos não falou, mas nada enquanto eles davam voltas e mais voltas no subsolo daquele palácio eterno. Ainda mais profundo do que os calabouços onde Ran e os outros estavam aprisionados, a maioria acreditava que este lugar não passava de um mito. Rigelos finalmente parou diante de uma porta de metal. Chumbo, 15 centímetros de espessura. Lídia estivera ali apenas uma vez durante seu tempo com os Asteri. Também estivera acompanhada de Rigelos e do pai dela. Um tour privado pelo falácio, oferecido pela própria radiante mão, um dos seus súditos mais leais e um dos mais ricos. E Lídia, jovem, ainda cheia de ódio e desdém pelo mundo, estava disposta a se juntar a eles. Ela voltou a ser aquela pessoa quando Rigelos colocou a mão na porta. O chumbo brilhou e então a porta se abriu. O calor e a umidade opressivos do lugar não haviam mudado desde aquela primeira visita. Quando Lídia entrou atrás de Rigelos, o ar grudou de novo em seu rosto e no seu pescoço. O salão se estendia à frente, 1000 banheiras afundadas no chão de pedra, brilhando com luz pálida que iluminava os corpos que flutuavam lá dentro. Máscaras, banheiras e máquinas subiam e sibilavam. O sal formava uma crosta nas pedras entre os tanques, algumas partes cheias de substância, e diante das máquinas, já fazendo uma longa reverência para Rigelos. Uma forma humanoide murcha, com um véu e vestida com trajes acinzentados de um material transparente o bastante para revelar o corpuscudo por baixo. Estava parada à frente a enorme mesa da sala. A Senhora dos Místicos. Ela tinha um nome. Lídia nunca o ouvira ser pronunciado. Acima de sua cabeça, por um véu, um holograma girava com estrelas e planetas que passavam zunindo. Cada constelação que a galáxia tinha, agora, os místicos procuravam por Bryce e Killian. Quantos cantos do universo ainda restavam? Não era com isso que Lídia precisava se preocupar. Não naquele instante. Não quando Rigelos disse: "Preciso de Irites." A senhora levantou a cabeça, mas seu corpo permaneceu curvado pela velhice, tão magro que os nós de sua coluna se projetavam por baixo do roupão transparente. "A rainha tem estado mal-humorada, vossa radiância. Temo que ela não atenderá ao seu pedido." Rigelos apenas apontou para o corredor estendido. "Mesmo assim, vamos tentar." A senhora fez uma reverência novamente e passou mancando pelas banheiras e máquinas, o rastro de suas vestes brancos por causa do sal. Rigelos passou pelos místicos sem sequer olhar para baixo. Eles eram um pouco mais do que gado para eles. Engrenagens de uma máquina para ajudar a atender às suas necessidades. Mas Lídia não pôde deixar de olhar para os rostos molhados ao passar. Todos repousando, quisessem ou não. De onde vieram todos eles, os sonhadores trancados ali? Que inferno eles ou suas famílias suportavam para que aquilo valesse a pena? E que habilidades eles possuíam para garantir essa suposta honra das honras de servirem aos Asteri? Rigelos se aproximou para o centro do salão, que brilhava fracamente. Ali, numa bolha de cristal do tamanho de um melão, dormia uma fêmea feita de pura chama. Seus longos cabelos pendiam ao redor dela como ondas douradas e cachos de fogo, e seus membros magros e macios estavam nus. A rainha doente. Talvez não fosse maior do que a mão da Lídia, mas mesmo em repouso tinha uma presença, como se ela fosse o pequeno sol em torno do qual este lugar orbitara. Isso era quase verdade, supôs Lídia. A senhora mancou até a esfera, protegida e enfeitiçada, e bateu nela com os nós dos dedos magros. "Levante-se! Seu mestre está aqui para ver você." Irites abriu os olhos, que eram como brasas. Mesmo feita de chamas, ela parecia ferver de ódio, sobretudo quando seu olhar pousou em Rigelos. A radiante mão apenas inclinou a cabeça como zombaria.
Vossa Majestade. Lentamente, com a graça de uma dançarina, Eurídice sentou-se. Seus olhos deslizaram de Rigelos para a senhora e então para Lídia. Nada além de conjecturas e ressentimento brilhava em seu rosto, que era comum e simples, considerando a beleza habitual de sua espécie. Rigelos gesticulou para Lídia com os anéis dourados em seus longos dedos, brilhando à luz de Eurídice. Minha corça tem um pedido para você. Minha corça. Lídia ignorou como uma pose estranha nas palavras e a maneira como eles abanavam sua alma. Ela se aproximou da bolha com as mãos de novo cruzadas para trás das costas. Tenho 3 prisioneiros no calabouço que acharão o seu tipo de incêndio particularmente motivador. Exijo que você venha até os calabouços para me ajudar a fazê-los falar. A senhora dos místicos virou a cabeça para Lídia. Você não pode querer que ela saia daqui? Sem se dignar a olhar para a velha, Lídia disse. Com certeza, com a dona deste lugar, você poderá encontrar forças para proteger suas secções por algumas horas. Sob o véu fino, ela poderia jurar que os olhos da senhora brilharam com ressentimento. Eurídice está aqui exatamente porque preciso desse tipo específico de proteção que ela fornece. Por causa da luz, um farol contra a escuridão do inferno. Lídia apenas lançou um olhar entediado para Rigelos. Ele sorriu, sempre divertindo-se com a crueldade dos outros, e disse à senhora. Caso o inferno chegue, é só avisar que eu virei atendê-lo pessoalmente. Uma grande honra e uma indicação do quanto ele precisava que Atalá falasse. Ela não tinha muita certeza quanto a Ranbaxia, mas Atalá... A senhora baixou a cabeça e, com isso, deixou Eurídice encarando Lídia, que, por sua vez, ergueu o queixo. Você está disposta a me ajudar? Eurídice olhou para o próprio corpo como se pudesse ver a pequena faixa de tatuagens em volta de sua garganta. Uma espécie de halo tatuado na rainha doente por bruxas imperiais para manter seu poder sob controle. O gesto da rainha era uma pergunta silenciosa. Rigelos respondeu. A tatuagem permanece. Você pode usar seu poder bastante para se provar útil. Lídia ficou em silêncio. Permitiu que Eurídice analisasse. Fora mantida ali por mais de um século, sem ver a luz do dia nem deixar aquela bolha de cristal durante todo esse tempo. Havia uma boa chance de que por trás daqueles olhos brilhantes a rainha tivesse enlouquecido. Mas Lídia não precisava de sanidade da rainha doente. Ela poderia pensar pelas duas. Eurídice abaixou discretamente o queixo. Rigelos virou-se para Lídia. Pode ficar com ela por uma semana. Lídia sustentou o olhar ardente da duende, deixando-a ver o fogo frio dentro da sua própria alma. Não vai demorar tanto tempo para fazer Atalá falar. Bryce deixou intocada a bandeja que ela presumia ser o jantar. Frango assado, mais pão e algumas batatas com ervas. Ninguém tinha aparecido nas horas em que se passaram, então ela presumiu que eles viriam dar uma olhada nela pela manhã, ou talvez esperar até que ela estivesse batendo naquela parede e uivando para que alguém viesse falar com ela. Nenhuma das duas alternativas parecia atraente. Isso, na verdade, a deixara com 2 opções. Ver se ela conseguiu romper a barreira mágica e sair desta montanha entrando em um mundo novo e estranho, sem fazer ideia de para onde iria, ou... Ela olhou para baixo. Ou ela poderia descobrir o que havia no fundo da grade. Se havia alguma abertura além das feras que pudessem levá-la para fora deste lugar e para um mundo novo e estranho, sem fazer ideia de onde ela iria. Horas haviam se passado e foi isso o melhor que ela conseguiu. Ai, patético, murmurou brincando com o amuleto arquesiano em cima e abaixo da corrente. Patético pra caralho. O que estaria acontecendo com Hunt, com Ran? Será que ainda estavam... Não, ela não se permitiria pensar nisso. Seus captores haviam pegado seu celular antes de levá-la até ali, então ela não fazia ideia de que horas eram. Ou pelo menos que horas eram em Midgard. Ela nem queria começar a pensar de como e quanto tempo poderia passar mais rápido, ou mais devagar nesse mundo. E quanto tempo de fato haveria se passado desde que ela se lançara, desabalada pela carreira pelo corredor do Palácio Eterno. Bryce se levantou de sua posição agachada contra a parede. Foi até a grade no centro do cômodo. Um coro de silvos ecoou enquanto ela se aproximou. Tá bom, eu já ouvi vocês, murmurou, ajoelhando-se e tirando a grade do chão, os dedos se esticando dolorosamente com o esforço.
mas centímetro por centímetro, a grade saiu do lugar, raspando com muito barulho o chão da pedra. Ela esperou um movimento à procura do som de seus captores se aproximando. Quando ninguém apareceu para investigar o barulho, Bryce espiou dentro do fosso, escuro, muito escuro, que ela acabara de abrir. Abaixou um pouco a cabeça em direção ao buraco. Os silvos pararam. Bryce conjurou luz estelar de sua mão e a ergueu. Não tinha nada além do vazio ali embaixo. Ela cerrou a palma da mão, transformando a luz em uma esfera, e deixou-a cair. Havia um mar de corpos escuros e cheios de escamas se contorcendo pintados de prata pela luz dela. Bryce recuou. Eram Sobex, ou seus gêmeos sombrios. Tharion os enfrentara quando escaparam do Quarteirão dos Ossos, concentrando sua magia na água em lanças letais que perfuraram a pele grossa das criaturas, mas... Porra! Ela sussurrou. Olhou por cima do ombro para a porta, para o escudo que ecoava ali como a energia de Rysand. Poder como ela nunca tinha visto antes, ao menos não além dos Asteri. Se ela tivesse tanto poder quanto o Asteri, se ele tivesse tanto poder quanto um Asteri, era tudo um palpite, na verdade, mas se ele pudesse ser manipulado para ajudá-la, de alguma forma voltando para Midgard com ela e acabando com tudo. Ela poderia muito bem substituir 6 conquistadores por outro. E algo tinha que mudar, um ciclo tinha que ser rompido agora, mas não para recomeçar com outro Senhor Supremo. E se Rysand de fato tivesse tanto poder? Ela duvidava que esses interrogatórios fossem continuar tão pacíficos por muito tempo. Ainda mais agora que eles sabiam que ela tinha algo importante tatuado nas costas. O que quer que feita significasse, tinha uma importância considerável para eles. Ela não tinha dúvidas de que a paciência deles logo se esgotaria. Ela não sabia se isso se manifestaria em Rysand, indo contra sua educada insistência em pedir por consentimento para vasculhar sua mente, ou em Azriel, cortando-a com aquela faca preta. De qualquer modo, Bryce não queria estar perto deles para descobrir. Ela olhou para o buraco, para as feras, aquele grão de magia que alterou a língua em seu cérebro e fez o chifre brilhar, deixaria algo em seu peito, combustível o bastante. Ela teria um nanosegundo para se teletransportar, atravessar, como eles chamavam ali, até as feras, para aquele pedaço de rocha que ela notou projetando-se logo acima deles, um pouco mais largo do que seu pé. Então, ela teria que ver se tinha alguma saída, algum túnel pelo qual elas se movimentariam no subsolo desse lugar. A menos que fosse apenas um buraco, uma verdadeira jaula de onde eles se sentavam na escuridão e esperavam que a carne, viva ou morta, fosse atirada para eles. Seria um verdadeiro salto no escuro. Suas mãos tremiam, mas ela cerrou os punhos. Havia superado um Asteri na corrida. Tudo bem que eu fizera isso com a ajuda de um raio de Runt, mas cada minuto dali contava. Cada minuto deixava Han e Runt tempo nas mãos de Rigelo. Se eles ainda estivessem vivos, Hunt, Run, mãe, pai, Fury, June, Sinix. Ela sussurrou os nomes lutando contra o aperto na garganta. Tinha que sair dali antes que essas pessoas decidissem que risco ela era e o que ela representava, se era muito grande e que lidassem com ela de maneira inteligente. Ou antes de decidirem que gostavam da ideia de Midgard, de Gelos, e percebessem que ela seria uma excelente oferta de paz. Levanta-se, 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 porra! Grunhiu. Levanta-se e faça alguma coisa. Hunt diria a ela que tinha perdido o juízo. Run diria para ela parar de tentar contar mais mentiras do que para os seus captores. Tentar conquistá-los, mas Danica teria pulado. Danica tinha pulado nas profundezas da descida com Bryce, sabendo que não haveria viagem de volta para ela. Danica, cuja morte Rigelos planejara manipulando Maika para matá-la. Uma névoa branca turvou a visão de Bryce. Ira primitiva percorreu seu corpo, do tipo que só os féricos conseguiam sentir. Isso aguçou a visão e fez seus músculos tensionarem. A estrela em seu peito brilhou com uma luz suave. Que se foda, disse ela, e se teletransportou para o buraco. Tharion supôs que ainda estava chapado e alucinado quando Ethan Rostrom, Declan Emmett, Tristan Flynn, Mark, Rosarin e uma loba desconhecida, carregando 3 duendes muito familiares, entraram na sua suíte. Foram escoltados pela Rainha Víbora e seus guardas costas féricos dopados. Deitado num sofá em frente à televisão, tão relaxado que parecia que seus ossos tinham derretido nas almofadas,
Tarion mal conseguia levantar a cabeça enquanto o grupo entrara. Ele lançou a eles um sorriso preguiçoso e contente. Oi, amigos! Declan soltou um suspiro. Maldito Solas planejante, Tarion! O rosto de Tarion esquentou. Podia imaginar como estava sua aparência, mas não conseguia convencer seu corpo de se mover. A cabeça estava muito pesada e os membros muito fracos. Ele fechou os olhos, afundando naquela doce sensação. O que está acontecendo aqui, porra? Rosnou Flynn. Você fez isso com ele? Tarion só percebeu que a Ari estava entrando na sala quando ela sibilou para Flynn. Eu? Você acha que eu saio por aí drogando pessoas indefesas? Você sai abandonando elas. Ou isso foi só com Bryce e Páxia? Volta pro seu grupinho bonitinho. Ari retrucou. Vou deixar todos vocês se atualizarem. A rainha Víbora cantarolou e saiu fechando as portas atrás de si com um baque suave. Tarion conseguiu abrir os olhos. Por que vocês estão aqui? Por Ogenas, sua boca parecia tão mole. Declan deu alguns passos. Bryce, Atalaya e Ran não conseguiram sair do Palácio Eterno. Foram as notícias ou o veneno que fizeram todo mundo de Etarion girar. Mortos? A palavra era como cinzas em sua língua. Não, disse Declan. Bem, até onde sabemos, Bryce desapareceu. Ran e Hunt estão agora presos no calabouço dos Asteri. Tarion apenas olhou para o guerreiro férico, para o contorno borrado de Declan e assimilou a terrível notícia. Cara, suas pupilas estão enormes, disse Flynn. Não admira que sua visão estivesse tão nebulosa. O que você anda tomando? Cara, nem queira saber. O veneno dela, retrucou Ari. É disso que ele tá chapado. Você tá horrível, disse Declan, aproximando-se para olhar Tarion. Seu ombro? Minotauro, grunhiu Tarion. Tá curando, mas eu não quero falar disso. Pra onde Bryce foi? Não sabemos, disse Declan. Porra, xingou Tarion em um longo suspiro. Sentiu a palavra ecoar por cada osso e veia. Antes que pudesse perguntar mais, notou Ari avaliando o grupo, seu olhar focando na loba ao lado de Roston. Eu conheço você. O queixo da loba se ergueu. Digo mesmo, Dragoa. Tarion deve ter feito uma cara confusa porque Roston disse. Esta é Sigrid, Fendir. Sim. Ele estava alucinando. Havia apenas uma Fendir além do primo. Sabine. E ele tinha certeza de que ela não tinha uma filha secreta. Explico melhor mais tarde, disse Declan, afundando-se na cadeira mais próxima. O namorado estava ao lado dele com a mão no seu ombro. Temos que resolver essa confusão. Flynn xingou. O que é para resolver? Matamos Sabine. Tarion estremeceu, ou tentou. Seu corpo não se movia. Você matou Sabine, corrigiu Declan. Eu só atirei na porra da perna dela. Ai, cara, ela não morreu de verdade. Ela não tem rosto, debateu Deck. Isso é bom. O que aconteceu com os outros lobos? Roston não perguntou a nenhum deles em particular. Espera. Ele estava perguntando a Tarion e a Ari, que lançou um olhar vazio para Roston. Que lobos? Estavam sendo perseguidos pela matilha da Rosa Negra, explicou Ethan. E então, não estávamos mais. Para onde a rainha Víbora os levou? Comece a procurar no rio. Ela não deve ter matado a matilha, disse Mark. Seria uma dor de cabeça até para ela. Os capangas devem ter nocauteado todos eles e levados para outro lugar. E Sabine? Perguntou Roston. Deuses, a cabeça de Tarion latejava. Isso deveria ser algum som estranho. A rainha Víbora vai distorcer a história a favor dela de alguma forma, disse Mark. Ela vai se apresentar como a salvadora de Sabine ou nos entregar. Tarion ergueu a sobrancelha para Mark, o que percebeu o olhar e explicou. Tive alguns clientes que tiveram problemas com a rainha Víbora ao longo dos anos. Aprendi algumas coisas sobre suas táticas. Tarion assentiu como se isso fosse perfeitamente normal e fechou os olhos de novo. Patético, sibilou Ari, provavelmente para ele, mas então ela perguntou aos outros. Então, vocês são todos prisioneiros da rainha Víbora? Eu não tenho certeza, respondeu Declan. Ela nos pegou na hora em que estávamos acabando com Sabine. Quando nos disse para segui-la, pareceu uma ordem. Mas ela não disse mais nada? Indagou Ari. Tarion abriu um olho esforçando-se para continuar a conversa. Só que podemos dormir aqui esta noite, disse Flynn, sentando-se no sofá ao lado de Tarion e pegando um controle remoto. Ele passou de um canal para outro. Deveríamos correr para Tibéria ou para o rio.
opinou Declan. Você não vai sair se a rainha víbora não quiser, retrucou Tarion com a voz rouca. Então, estamos presos? A voz de Sigrid tinha uma pitada de algo parecido com pânico. Não, respondeu Ralston. Só precisamos pensar com cuidado dos próximos passos. É uma questão de estratégia? Vamos lá, ó grande capitão de Solebol, entoou Flynn com fingida solenidade. Ethan revirou os olhos. O gesto foi tão normal, tão amigável, que Tarion sentiu um aperto no peito. Ele havia jogado tudo fora por qualquer chance de ter uma vida normal. E agora seus amigos estavam aqui, vendo nesse estado. Tarion fechou os olhos mais uma vez, desta vez não porque suportava ver os amigos. Não aguentava a preocupação e a pena nos olhos de Ralston, enquanto o lobo percebia seu lamentável estado. Capitão qualquer coisa, estava mais para capitão inútil. As feras eram muito maiores de perto, cheiravam muito pior. A magia de Bryce acabou quando elas se viram em sua direção. Ela oscilou à borda da rocha antes de se firmar. Um salto para cima e eles a devorariam. A estrela brilhando em seu peito iluminava apenas os que estavam mais próximos, todos com bocas sibilantes, corpos contorcidos, caudas cortantes. Ela invocou seu poder, mas nada. Apenas poeira estelar brilhante em suas veias. Só que o bastante para manter aquela estrela brilhando em seu peito. Nada de teletransporte então. Será que aquelas criaturas conseguiam enxergar o suficiente para serem cegas? Moravam na escuridão? Poderiam ter evoluído além da necessidade da visão? Os pensamentos iam e voltavam depressa. A grade estava a 9 metros de altura. Não havia como voltar. E o chão do poço estava coberto dessas coisas, todos cheirando e avaliando-a, mas sem a atacar, como se algo nela os fizesse parar. Ela foi feita. Talvez também significasse algo para essas criaturas. Bryce puxou o decote da camisa para baixo, revelando a estrela em toda sua glória. As feras recuaram, sibilando, jogando as enormes escamadas cabeças para trás. Seus dentes brilhavam como a luz estelar. Um túnel se estendia de cada lado do poço. Ela só conseguia distinguir as bocas enormes, mas parecia que esse buraco havia ficado no meio de uma passagem. Mas para onde? Esta tinha sido a coisa mais estúpida que ela já fizera. Em uma vida cheia de ideias estúpidas, erros, isso era impressionantemente mais... Bryce virou-se para um dos túneis, tentando ver melhor o que havia além. A estrela em seu peito escureceu, como se sua magia estivesse desaparecendo rapidamente. Ela girou em direção a outro túnel, tentando ver o que ela poderia antes da magia desaparecer. A estrela voltou a virar. Hã? Murmurou. Bryce virou para o outro lado. A estrela desapareceu. Para o lado oposto, voltou a acender. Rigelos disse que a estrela reagiria às pessoas. Aquelas que eram leais a ela, seus cavaleiros escolhidos ou ao que quer que fosse. Ela também disse que a própria Theia carregava essa estrela no peito. E neste mundo, o planeta natal de Theia e dos estrelados... Bryce não teve escolha a não ser confiar naquela estrela. Então tá, por ali então, disse ela, sua voz ecoando pela câmara, mas ainda tinha que superar o abismo entre as bestas e o próprio nicho na parede do túnel. Nunca desejou ter asas, mas porra, como seriam úteis naquele instante, se Hunt estivesse ali com ela. Sentiu um nó na garganta. As feras sibilaram, agitando as caudas, como se pudessem sentir sua mudança de humor. Bryce se concentrou em sua respiração, como aprender a fazer depois de perder Danica, como aprender a fazer diante de todos aqueles vanires e féricos que zombaram dela. A estrela continuou a brilhar, apostando o caminho. As criaturas se acalmaram como se compartilhassem as mesmas emoções. Ela se obrigou a ficar calma, a não sentir medo. As criaturas ficaram mais tranquilas. Algumas baixaram a cabeça. Ela olhou para a estrela em seu peito, que ainda brilhava intensamente. Eles também são seus defensores. Parecia dizer, a estrela não errara a respeito de Hunt ou Cormac. Então, Bryce tirou um dos pés da rocha. As feras não se moveram. Ela abaixou um pouco o pé, balançando a isca. Nada. Seus batimentos aceleraram e uma cabeça enorme ergueu-se, girando em sua direção. Por amor, tudo é possível. Ela invocou a lembrança do amor de Danica e deixou seu sentimento a percorrer, firmando-a enquanto descia até o chão. Para o ninho das feras.
Eles faziam diante dela como cães obedientes. Ela não questionou. Não pensava em nada além da estrela em seu peito, do túnel para o qual ela apontara e o desejo de ver mais uma vez o rosto daqueles que amava. Bryce deu um passo, o tênis rosa neon de um brilho escandaloso em meio às escamas escuras tão perigosamente próximas. Depois outro passo, as criaturas observavam, mas sem mover uma única garra. Run! A chamara de rainha antes de partir. E pela primeira vez na vida, ao atravessar aquele mar de morte, ela podia erguer o queixo um pouco mais alto. Podia sentir um manto cair sobre seus ombros, um rastro de luz estelar a seguindo. Podia sentir algo como uma coroa pousando em sua cabeça, girando-a e guiando-a para a escuridão. Tário, por fim, conseguiu reunir as concentrações e energias suficientes para se levantar e caminhar lentamente em direção ao seu quarto. Roston o encurralou por um segundo. Ei, cara, que merda aconteceu? Perguntou o lobo, parando Tário na porta. A rainha do rio estava atrás de mim. Deuses, sua voz soava fraca até mesmo para os seus ouvidos. Era morrer ou ser preso nas mãos dela, ou isso. Cara, você devia ter me procurado. Pra quê? Você também é um desertor, somos lobos sem matilha. Falando nisso, Sigrid Fendir? Longa história. Ela é sobrinha de Sabine. A boca de Ethan se apertou. Ela era a fêmea mística na casa do astrônomo e eu a salvei 2 dias atrás. A cabeça de Tário girava. Então o que você está fazendo aqui? Antes de Sabine aparecer para matar Sigrid, estávamos chegando na parte em que eu convencia todo mundo a vir te libertar dessa merda, para podermos entrar no cargueiro das profundezas e salvar a Run e a Talá. Isso é muita informação. O coração de Tário estava nadando com as palavras. Ou talvez fosse o veneno. Seu estômago estava embrulhado e ele precisava muito de um banheiro ou de uma cama. Ou apenas de um momento de paz. Você não pode ficar aqui, disse Ethan. Mas sua voz parecia distante enquanto Tário caminhava até sua cama e desabava de cara no colchão. Vamos dar um jeito de te tirar daqui. Tarde demais, lobo, disse Tário, as palavras abafadas no travesseiro. Elas saíram cada vez mais arrastadas conforme o sono pendia em suas garras afiadas e o puxara para baixo. Eu não tenho mais salvação. Ethan encontrou Sigrid andando de um lado para o outro diante da janela que dava agora para um ringue escuro. Já era tarde o suficiente para que até as luzes tivessem sido apagadas. Você deveria dormir, pode ficar no sofá. Deck, Flynn e Mark deitaram no chão, embora, pela respiração, Ethan soubesse que eles estavam acordados. Depois da noite que tiveram com alguém, como alguém conseguiria dormir? Sigrid cruzou os braços, abraçando o próprio corpo magro. Estamos presos aqui. Não, insistiu Ethan. Não vou deixar isso acontecer. Eu não posso ficar presa de novo. A voz dela falhou. Eu não posso. Você vai sair daqui, disse Ethan. Não importa o que aconteça. Então, por que não ir até aquela porta agora mesmo? Exigiu ela, acenando com a mão em direção à porta da saída da suíte. Porque há 6 assassinos féricos dopados do outro lado, esperando para nos matar se os fizermos. Seu rosto empalideceu e ela esfregou o peito. Nos prendendo! Eu preciso sair! Você vai? Ela fechou os olhos, respirando superficialmente e deixando-se perder o pânico. Ethan olhou para o outro lado da sala. As duendes estavam enroladas ao lado de Flynn, cochilando como bolas de chamas violetas. E não pareciam estar em pânico. Quietas, mas focadas, como se estivessem acostumadas a enfrentar o medo. Sentiu seu estômago se revirar só de pensar nisso. Sabine virá atrás de mim de novo, disse Sigrid. Não virá? Ela vai tentar, mas já estaremos muito longe da cidade quando ela se recuperar. Seus olhos se estreitavam. Por que não partimos naquela mesma hora? Quando você me tirou daquele tanque? Ethan enrijeceu. Porque eu não sabia mais para onde ir. Uma casa com esses palhaços era melhor. Esses palhaços são meus amigos e alguns dos melhores lutadores que eu conheço. Esses palhaços arriscaram a vida por você hoje. Eles salvaram você. Ela exibiu os dentes. Se Sabine vai se recuperar, então me deixe ir até o corpo dela e rasgá-lo. Acredite, eu também pensei nisso, mas... Ele não terminou o pensamento. Mas o quê? Ele balançou a cabeça, não se permitindo seguir esse caminho mesmo em sua mente. Já é tarde, disse ele.
Você deveria dormir. Eu não vou conseguir, então tenta, disse ele, talvez um pouco mais rude do que o necessário. Sigrid olhou para ele e depois para a porta do quarto de Tharion. Esse era o tritão que você queria que nos ajudasse? Sim, ela bufou. Não creio que ele seja muita ajuda para alguém, nem para si mesmo. Você deveria dormir, repetiu ele. Estava cansado disso. Você costuma fazer isso? Perguntou ela de repente. Libertar pessoas escravizadas? Só recentemente, respondeu ele cansado. Não esperou que ela respondesse antes de caminhar até o quarto de Tharion, se jogar no chão ao lado do homem que dormia profundamente e fechar os olhos. Fim do capítulo 5. E aí, meus leitores, o que é que vocês estão achando? Gente, eu não sei contar vocês, mas eu tô extremamente ansiosa para saber o desenrolar desse encontro da Bryce. Ai, Deus, como que tá sendo difícil. Mas, e aí, me contem, vocês estão gostando? Me deem sugestões. Eu falei no começo que eu vou começar a saga Lux aqui, né? Tem uma colega que já leu um pouco antes, eu vou ler de onde ela parou, vou começar a ler de onde ela parou. E eu só tenho a agradecer sempre, sempre, sempre. Toda vez que eu terminar uma leitura, eu vou agradecer a cada um de vocês por estar aqui comigo, por terem feito sua inscrição, por terem dado joinha, por terem deixado comentários, por terem compartilhado, por terem me recomendado. Muito obrigada, meus amores, vocês são essenciais. E eu espero muito que vocês continuem comigo e que mais uma vez me mandem sugestões que eu vou ler junto com vocês aqui. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima leitura.